BNCC, não é todos que estão aqui, é toda a equipe que está aqui apoiando a gente, professora Doroti, que é a nossa coordenadora. Bom, então eu percebi que a BNCC está causando, né? Quer dizer, eu percebi pelas perguntas que já surgiram aí. Então, antes até de entrar diretamente na minha fala, também vou fazer um esclarecimento assim. A BNCC, ela faz referência a várias áreas de conhecimento. Essa discussão pública que aconteceu antes que ela fosse homologada, ela aconteceu também dentro das diferentes áreas, e para algumas áreas ela avançou mais, para outras áreas ainda há algumas inquietações, né? Então, a minha fala talvez seja um pouco diferente da fala da professora Ana Laura, porque eu trago para vocês algumas inquietações, né? Por quê? E aí já entrando aqui, né, no nosso tema, fazer arte na escola, porque vocês vão perceber assim que entre os nossos objetivos está dizer a vocês que a base não nos basta, a gente não pode virar as costas para o referencial da educação infantil. Em relação à arte, o referencial da educação infantil tinha feito um caminho de avançar num processo de pensar nessa criança como um sujeito reflexivo da sua própria experiência. Que em relação à arte, aí estou frisando bem, pessoal, dentro da base, a gente percebeu que houve assim, ficou mais acanhado, eu vou colocar dessa maneira para vocês, né? Quer dizer, ficou aquém do que o referencial apresentava. Então eu vou trazer essa discussão com vocês, mas como é uma discussão teórica, eu falei, não, a gente quer avançar também com vocês, porque eu quero que vocês entendam um pouco. E quando a gente é professor e resolve que vai colocar arte, e a BNCC coloca claramente que é preciso trabalhar arte na educação infantil, no fundamental e no médio, o professor tem que ter prazer com essa arte também. Quer dizer, a arte tem que ser alguma coisa que toque também na experiência do professor. Então eu trouxe uma prática, tá? Vamos arriscar um pouco hoje, estou convidando vocês para se arriscarem um pouco aqui junto comigo. É uma prática um pouco engraçada no começo, vocês vão estranhar um pouco, mas através da prática eu acho que vai ficar bastante claro a diferença de abordagem que a BNCC deixou para a arte, com um papel que ela deve cumprir, né, dentro da educação infantil, e aonde o referencial chegava, que a base sozinha não chega, por isso não voltar as costas a ele. Bom, pessoal, a minha fala está dividida em três partes, né? Então, na primeira parte é essa abordagem teórica, que a gente vai comparar, uma análise comparativa da base e do referencial. Depois a gente vai para uma prática, tá bom? Então a gente vai fazer essa prática. Eu mandei uma mensagem para vocês dizendo que vocês tivessem à mão aí materiais bem simples. Papel sulfite, lápis e borracha, tá? Então enquanto eu estou aqui falando com vocês, quem não conseguiu, não viu a mensagem hoje, quiser ir providenciando, e um documento com foto, tá? Uma foto de vocês, que vocês vão usar aí para essa prática. E a terceira parte é o fórum, tá? Então, a nossa interação não termina aqui. O fórum vai dar continuidade porque eu espero de verdade que vocês postem no fórum o resultado da nossa oficina prática, tá bom? É um convite, um desafio, e vou estar aguardando vocês, vou provocar vocês lá no fórum para que vocês deem continuidade. Bom, então, só aqui os nossos objetivos, que eu já falei a vocês, analisar, não é, essa parte dos documentos, não é, que falam aí para concretizar, não é, esse desenvolvimento da capacidade criadora da criança, observar a necessidade de que a BNCC siga acompanhada do referencial e praticar arte, não é, e refletir sobre essa relação entre teoria e prática. Bom, então vamos começar dizendo o que é o referencial, né? O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil integra uma série de documentos do Ministério da Educação, atendendo às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, então está aqui a lei para vocês, né, de 96. Seu objetivo é servir como um guia de reflexão de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos, orientações didáticas para os profissionais que atuam diretamente com crianças de 0 a 6 anos. Lembrando aqui que o referencial é de um período que a educação infantil ia até os 6 anos, isso já modificou. Respeitando seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira. Então, pessoal, a primeira questão é que o referencial curricular era uma diretriz. Significava que ele indicava um caminho, mas esse caminho não era uma obrigatoriedade, havia um espaço maior para que as escolas se adaptassem de acordo com o que elas entendiam, né, as redes de ensino entendiam que deveria ser. Vamos avançar mais um pouquinho, então.
O que é a BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular versa sobre o que crianças e jovens deverão aprender nas diversas áreas do conhecimento. Esse documento estabelece uma concepção de educação para o Brasil, objetivos de aprendizagem para as diferentes áreas de conhecimento e competências e habilidades que todos deverão desenvolver por direito. Então, fazendo aqui uma paradinha para a gente pensar um pouco, então a gente observa uma diferença, né, na postura mesmo de como a escola se relaciona com esse documento, né? Quer dizer, a base, ela estabelece direitos de aprendizagem, quer dizer, é o mínimo que uma criança precisa aprender dentro de uma relação de ensino-aprendizagem escolar, né? Não é simplesmente uma diretriz, então nisso já tem uma diferença. E aí, finalizando esse slide, a Base Nacional Curricular foi homologada em 2 etapas, não é? Para a educação infantil e fundamental em 20 de dezembro de 2017 e em 14 de dezembro de 2018 a do ensino médio, só para a gente saber que é uma discussão que já vem aí de um tempo. Então, vamos seguir aqui. Bom, como é que a arte aparece na base nacional? Tá? Então, ela enfatiza o caráter expressivo dentro da educação. A sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e as subjetividades se manifestam como formas de expressão no processo de aprendizagem em arte. Pessoal, aí tem uma grande discussão que eu não vou entrar com vocês, que é se a gente pensa a arte como processo de expressão, isto é, eu dou vazão aos meus sentimentos, às minhas sensações, ou se eu penso a arte como processo cognitivo. Qual é a diferença? Quando eu proponho arte enquanto processo cognitivo, ela não é apenas uma forma de eu expressar os meus sentimentos, mas a arte é um processo através do qual eu conheço o mundo, eu conheço a mim mesmo. Se eu vou me expressar através dela, se eu vou comunicar ideias, se eu vou colocar novas ideias no mundo, é um segundo processo. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é uma diferença de concepção. Nós vínhamos de uma concepção de arte como processo cognitivo e passamos a uma concepção, e estou resumindo bem, porque eu quero chegar na prática, pessoal, porque eu acho que é ela que vai esclarecer a diferença, de uma concepção principalmente como valor expressivo. Não vou dizer que isso é nem ruim, nem bom, nem melhor, nem pior, há ganhos de um lado e ganhos do outro, mas a gente vai entender melhor à medida que a gente prosseguir aqui. Então vamos voltar para os documentos. Bom, aí eu separei aqui para nós, eu deixei em vermelho, pessoal, porque como eu quero avançar para a prática, eu não quero ficar muito tempo aqui nessa discussão teórica, mas eu peguei as competências gerais, não é, da educação básica através da BNCC, e aí eu tentei grifar em que momentos a arte aparece dentro dessas competências gerais. Então, na 1, por exemplo, vocês estão vendo ó, conhecimentos historicamente construídos, não é, sobre o mundo físico, social e cultural. Quer dizer, arte é cultura. Tá? Então, no momento que a gente diz que a base deve dar conta, não é, de conhecimentos construídos historicamente da cultura, ele está indicando um caminho para a arte. A 2 eu suprimi porque não estava relacionado. Aí a 3, ó, a 3 inteirinha está relacionado com a arte. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, né, das locais às mundiais e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Pessoal, vindo um pouquinho aqui para mim, só lembrando, né, que essas competências gerais da educação básica, não é só da educação infantil, tá? Isso é para acontecer desde a educação infantil até lá o ensino médio. Tudo isso faz parte da educação básica. Voltando aqui para o nosso slide de competências gerais. Na 4, olha lá, utilizar diferentes linguagens. Gente, arte é linguagem, né? Toda vez que eu falo trabalhar as linguagens, a arte é uma dessas linguagens que vai ser trabalhada. O 5 eu suprimi, porque para nós não está diretamente relacionado. No 6º, pessoal, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais.
Voltando aqui para mim, pessoal. Então, mais uma vez, toda vez que indica, não é, esse trabalho com a cultura, esse pensar a cultura, esse fazer aonde existe uma percepção de que você está inserido dentro de uma cultura, a gente está falando também de arte, tá? Ainda que a palavra arte não esteja expressa ali claramente. Vamos seguir aqui. Não sei se tem alguma pergunta já nesse momento. Não, acho que não. Então, vou seguir para o próximo. Tem? Deixa eu só te atrapalhar um pouquinho. O pessoal está perguntando aqui sobre o fórum. O fórum está na sala do primeiro encontro, tá, pessoal? Então, tenham um pouquinho de paciência, assistam todo o evento, depois vocês entrem no fórum. O fórum está na sala. O link do chat também está na sala. Tem alguns relacionando aqui que os colegas não estão conseguindo entrar. Tem que entrar na sala para poder acessar, ok? Vou continuar aqui, gente. Agora a gente está vendo um slide. Bom, esse slide agora é específico da educação infantil, tá? Então, a gente está vendo cada uma dessas colunas diz respeito a uma divisão, né, a uma abordagem dentro da educação infantil que a base apresenta para nós. Então, o que ela apresenta? Direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que é a nossa primeira coluna. Então, o que está lá, gente? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer. A professora Ana Laura já trabalhou bastante, né, com vocês essa primeira abordagem aqui. Bom, no centro desse slide, o que a gente tem nessa coluna? Os campos de experiência, tá? Onde estão reunidas experiências afim. Então, eu tenho ali, em vermelho, são aquelas onde a arte participa, tá? Fui eu que destaquei para que a gente aqui pudesse abordar. Então, aonde a educação infantil, dentro da BNCC, vai indicar a necessidade de presença da arte nos campos de experiência, tá? Então, no corpo, gestos e movimento, tá? E aí tem um que é super, né, para nós, traços, sons, cores e formas, né? A arte está, né, em todas essas relações. Depois vocês estão vendo que tem aqui o eu, o outro e o nós, né? Escuta, fala, pensamento e imaginação. Claro que a arte também permeia um pouco, não é, esses campos, mas não diretamente. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. E aí a gente tem uma última coluna que mostra como esses objetivos de aprendizagem serão apresentados de acordo com faixas etárias, né? Em que a Ana Laura também já chamou a atenção. Bebês, né? Crianças bem pequenas, eu acho essa nomenclatura bem interessante, e depois crianças pequenas, né? Então, a gente vai seguir aqui no slide. No próximo slide, o que a gente está analisando aqui? Vejam, é o campo de experiência específico, corpo, gestos e movimentos, né? E aonde a gente vai ver a presença da arte? Gente, olhem a coluna do meio, por favor, está escrito assim, crianças bem pequenas. Aí vejam qual é o objetivo que está ali. Desenvolver habilidades manuais, ó, controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros, tá? Vamos para a coluna seguinte, crianças pequenas. Coordenar suas habilidades manuais, atendimento adequado dos seus interesses e necessidades em situações diversas. Pessoal, vindo aqui para mim um pouco, eu quero chamar a atenção de vocês, e a gente vai fazer a comparação, né? O que está centrado aqui? Centrado em habilidades, cortar, colar, recortar. Aí vocês podem estar se perguntando já, mas professora Ana, no referencial é diferente? É diferente. E a gente já vai fazer a comparação e vocês vão entender por que se faz assim essa abordagem de que não se abandone o referencial. Quer dizer, o que o referencial tinha que aqui a gente não vê presente, tá? Vamos para o próximo slide, pessoal. Então, a gente está vendo um outro campo de experiência. Professora, tem algumas perguntas aqui que eu achei interessante, que tem a ver até com a sua explicação. Alguns alunos, a Marcela Souza, Vânia Souza, Aurora Guedes e Kika, elas estão perguntando mais ou menos sobre como trabalhar a arte com crianças de inclusão, né, com como algum tipo de atividade, de alguma expressão corporal, para trabalhar com essas crianças de inclusão ou que tem algum problema, por exemplo, como autismo, quando ela é agressiva. Como fazer? Como trabalhar com essas crianças?
Eu não tenho uma resposta única para isso, porque quando a gente fala em crianças que apresentam alguma necessidade especial, pensem que há um campo, não é, muito amplo de diferentes necessidades, mas eu vou focar algumas só para esclarecer assim. O que a gente precisa, num primeiro momento, é detectar qual é a necessidade especial que essa criança está trazendo, não é? Então, principalmente, vou focar nessa última parte que ela colocou, que é quando a criança tem uma agitação maior ou manifesta algum tipo de agressividade. Assim, existem alguns trabalhos, principalmente na área de pesquisa, com o uso da argila, que é um tipo de técnica em que a criança pode amassar, não é? Ela pode bater, ela pode formar, no sentido dela pegar essa massa da argila e ir dando forma a essa massa, que são atividades bem interessantes, que ajudam a criança a perceber que da massa sem nenhuma característica, ela pode conseguir dar a essa massa uma forma. E aí cabe muito também do professor de estar experimentando materiais, lembrando que isso é uma característica não apenas para a criança que apresenta alguma necessidade, mas até nesse campo de experiência que a gente vai falar agora vai aparecer, não é? Uma das necessidades que se coloca para a arte nesse período da educação infantil é de que ela experimente diferentes materiais. Então, ao experimentar os materiais, com essa criança que apresenta alguma necessidade, o que o professor pode fazer? E observando a que materiais ela responde melhor. Tem crianças que materiais muito moles, por exemplo, a massinha de modelar, que é mais mole do que a argila, ela não responde bem. Tá? Ela não gosta da textura. Há crianças que não gostam de nenhum tipo de massa, nem a massa de modelar, nem a argila. Elas têm aflição, por exemplo, de ficar com a mão suja. Isso acontece com algumas crianças. Então, a gente vai procurar que tipo de material? A colagem pode ser um material mais adequado para essa criança. O uso de papéis coloridos. Os suportes alternativos. A gente sair do papel sulfite, né? Hoje, por exemplo, eu pedi papel sulfite para vocês, porque é uma coisa muito prática. Não tem sulfite, pega uma folha de caderno, porque é uma experimentação muito prática aqui entre nós. Mas dentro da escola, a gente pode usar desde coisas muito alternativas, como caixas de pizza, por exemplo. Por quê? Porque essa criança que tem um menor controle motor e que vai sentir dificuldade em respeitar as margens do papel sulfite, dentro da caixa de pizza, ela tem a caixa com aquela borda, então ela pode riscar muito mais livre do que quando ela risca, por exemplo, na folha de papel. Então você dá espaço para essa criança. Ou a gente pode ir mais radical do que isso, né? Sair de espaços apertados e colar, por exemplo, na parede um grande pedaço de folha de papel craft, emendar papéis e permitir que essa criança desenhe nesse papel que está na parede. Ela vai ter gestos muito mais amplos. Nesse gesto, que percebam que a gente foi ampliando do gesto fechado na folha de papel para o gesto dentro da caixa de pizza, para o gesto que ele pode fazer com o corpo todo, isso auxilia muito a essa criança que tem uma maior dificuldade de autopercepção das suas emoções, o que leva muitas vezes a essa situação de agressividade, que ela dê vazão um pouco a esse movimento que é interno através de gestos que são externos. Mas tudo isso vai depender muito de uma observação, de um afinar do olhar do professor e da experimentação. Quer dizer, o professor, dentro, né, do conjunto da escola, junto com o orientador, junto com a direção da escola, com toda a gestão, vai pensando experiências e materiais que ele pode proporcionar que levem essa criança a se descobrir, a descobrir a sua potencialidade. Não sei se ajudou a responder, mas tentei encaminhar porque é muito amplo, né? Pessoal, então a gente vai voltar aqui. Agora, nesse slide, olha, a gente ainda está falando de campo de experiência, a gente ainda está falando da BNCC, mas é um outro campo. Então, é um campo bem, né, para quem é da área que gosta de arte, tá para nós. Traços, sons, cores e formas. Pessoal, vamos ver aqui na coluna do meio, né? Vejam aqui. Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação. Aqui apareceu, hein? A argila, massa de modelar, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes e criar objetos tridimensionais. Isso com as crianças bem pequenas. Pessoal, crianças pequenas, né? Expressar-se livremente por meio do desenho, pintura, colagem, dobradura, escultura, criando produções bidimensionais, isto é, no plano,
ou tridimensionais, quer dizer, que são completamente desprendidas, não é, do plano. Vindo um pouquinho para mim, de novo, o que a gente observa? Gente, toda a discussão está centrada num fazer. Tá? E vocês façam a pergunta, não é? E o referencial, professora, é diferente? É diferente. Ela vai comparar, tá bom? Bom, em que sentido é diferente? Bom, então eu fui diretamente para onde o referencial já encaminha quais as ações que o professor deve ter, tá? Então, concepção de artes, eu peguei as artes visuais porque é especificamente a minha área, na disciplina de arte a gente trabalha também a música, mas aqui eu foquei nas artes visuais, como linguagem desenvolvida a partir da inter-relação entre eixos. Vamos olhar esses eixos, pessoal? Fazer artístico, tá? Gente, eu não vou ficar lendo o slide, eu vou passar para a explicação e eu vou pedir para vir para a minha câmera, porque aí eu explico para vocês, porque o slide eu vou colocar inclusive no fórum, tá? Com todas as explicações ali, com as atividades depois ali descritinhas para vocês. Então, gente, o que é esse fazer artístico de que está falando aqui? Todas essas ações que nós acabamos de falar, que a base também indicou. Desenhar, cortar, colar, modelar, não é? Então, toda ação que leva a criança a pegar um material e transformá-lo em alguma coisa, numa colagem, num desenho, numa pintura, tudo isso faz parte desse fazer. Mas a gente poderia incluir outras coisas, tá? Eu poderia falar em fotografar. Hoje em dia, não é? Por que não? Uma criança de 5 anos, hoje, pega um celular e ela fotografa. Não é? Então, a gente começa a perceber que tem certas ações que fazem parte do campo das artes visuais que não estão aparecendo para nós ainda. Mas vamos seguir aqui, vamos voltar para o slide, tá bem? Então, esse fazer artístico foi só uma etapa. Qual é o outro eixo de ação? Apreciação, né? Então, vindo aqui para mim um pouco, gente, o que é essa apreciação? Se eu quero fazer arte na escola, eu preciso que crianças e educadores tenham contato com a arte. O que é apreciar? É ver arte. Aí eu posso dizer assim, como que é esse ver arte? É só eu trazer a imagem? Na disciplina a gente discute bastante esse assunto, né? Não, apreciar é olhar com aquele olhar atento. E aí vou fazer uma brincadeira bem rápida já com vocês, que acho que eu já fiz no anterior, mas eu gosto sempre de fazer. Quem já assistiu vai desculpar, mas eu vou fazer de novo. Vou fazer um desafio que a gente dificilmente, né, eu perco. Pessoal, pensem numa coisa bem rapidinho. Vocês usam o celular muitas vezes por dia? Eu também sou viciada, pego o celular não sei quantas vezes. Se eu pedisse a vocês, nesse momento, que desenhassem o celular de vocês sem olhar, proporção, onde está o botão de liga e desliga, onde está o botão que aumenta e abaixa o volume, aonde está o lugar que encaixa o fone de ouvido, quando você abre a tela inicial, quais são os ícones que aparecem para você, em que ordem aparece, que cores eles têm. Você desenha? Eu também não desenho. Tá? O que significa isso? Quantas vezes ao dia você pega o celular na mão? Como que você não sabe onde está esse ícone? O que abre? Onde é que está esse botão? Porque você não está olhando o celular. Você atende o celular, você olha a mensagem, se veio, se não veio, abre algum aplicativo. Tá? Então, o que é a apreciação? É fazer com que o olhar não seja esse olhar vago, né? Que atende o celular sem olhar o celular. Que realmente olhe, né? E aí, como é que a gente faz isso? A gente prepara uma série de questões para estar levando a criança a olhar e pensar o que está aparecendo nessa imagem. Tem personagens? Não tem personagens? Que cores são essas? Quem eles seriam? O que é que eles estão fazendo ali, não é? Fazendo uma outra brincadeira bem rapidinha com vocês, vou chamar uma imagem mental para vocês, que todo mundo em algum momento já viu. Todo mundo já viu o Abaporu da Tarsila do Amaral, não viu? Aquela figura super, né, emblemática, que está em exposição nesse momento no MASP em São Paulo, numa exposição maravilhosa que resgata a Tarsila. Ponham na mente de vocês o Abaporu por 1 minuto e me respondam, né? Não precisam responder, mas respondam para vocês. Se depois quiserem colocar no fórum, eu vou adorar, tá? O Abaporu é homem ou é mulher? Ele é jovem ou é velho? Ele acabou de sentar ou ele vai levantar no próximo instante?
Por que que ele sentou ali? No que é que ele está pensando? Vejam, são perguntas muito simples, mas que levam a gente a pensar na imagem de um outro jeito. Isso é apreciação. É a gente sair, não é, do vago, do olhar que fica na superfície e passar a ter um olhar interrogativo. Tudo bem, pessoal? Então, vou voltar para o nosso slide, porque, veja, não acabou. Olha o que o referencial trazia. Né? Ele trazia ainda que dentro desse período da educação infantil, a gente trabalhasse com a reflexão. Né? E o que é essa reflexão? Eu vou usar o exemplo da Tarsila também, porque eu acho que é um exemplo que todo mundo vai ter em mente. Né? O que foi a Tarsila, gente? Por que essa obra é importante para nós? Ela é importante? Né? Ela representa, hoje ela representa o Brasil, mas ela não está no Brasil, ela está no museu na Argentina. Né? Houve muita polêmica quando a obra foi a leilão e foi comprada por um museu argentino e não por um museu brasileiro. Então, quando eu contextualizo isso, essa obra deixa de ser algo externo e passa a ser algo pessoal. E aí a gente, desde que o referencial saiu, muita discussão tem sido feita, principalmente na educação infantil, do limite entre deixar que a criança crie com muita liberdade de repente dizer, o Abapuru é o meu vizinho. É o meu vizinho que fica sentado na cadeira, na porta da casa. Toda vez que eu chego, toda vez que ele sai, meu vizinho está sentado lá, ele é o Abapuru. E aí você vai dizer, não, que isso, você não sabe que não é? Quer dizer, não, é dizer para ela assim, é o contrário, é entrar no jogo da criança. Quer dizer, então, como é que é o seu vizinho? O Abapuru do seu vizinho, quando ele ficar de pé, vocês depois vão olhar a imagem, ele tem as duas pernas ou ele tem uma perna só? No quadro a gente só consegue ver uma. Em que direção ele vai andar? Em que direção o seu vizinho andaria? Quer dizer, a gente começa a embarcar num jogo em que a obra deixa de ser distante e passa a ser próxima. Tá? Então, a reflexão é um projeto de tornar a arte significativa para a criança. Tá? Pessoal, vamos seguir aqui para o próximo slide. Então, a gente já... E vamos ver os objetivos que apareciam aqui para crianças de 4 a 6 anos, tá? Que é com a faixa etária que eu vou trabalhar com vocês. Né? Então, vejam, entre os objetivos para crianças de 4 a 6 anos, o que vinha? Né? Interessar-se pelas próprias produções, né? Pelas de outras crianças, pelas diversas obras artísticas regionais, nacionais ou internacionais, com as quais entrem em contato, ampliando o seu conhecimento do mundo e da cultura. Olha a palavra conhecimento que a gente falou lá, né, de que uma concepção de arte como cognição. Vamos ver o segundo objetivo aqui, produzir trabalhos de arte utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da modelagem, da colagem, da construção, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de produção e criação. Então, vindo para mim um pouco, gente, vocês perceberam como na base, quando a gente falava assim, né, em habilidades, cortar, colar, recortar, modelar, isso são habilidades. Quando eu falo em levar a criança a apreciar e a refletir, eu estou pensando em arte como conhecimento, tá? Eu estou sintetizando dentro do nosso tempo aqui. Vamos seguir aqui, pessoal? E a gente vai para o próximo slide. E vai ver especificamente com relação à apreciação, né? Nessa faixa etária de 4 a 6 anos. E aí eu vou me ligar principalmente, eu já grifei, inclusive, aqui, fiz um retângulozinho em volta das palavras-chave para nós. Né? Conhecimento da diversidade de produções artísticas, isto é, trazer muita arte para a criança ver. Trabalhar, né, com os elementos da linguagem, é pensar nessa linha, pensar nesse plano, pensar nessa cor. Que linguagem é essa? Uma linguagem que é visual. Olha lá, fazer leitura de obras de arte e trabalhar com a correlação com experiências pessoais. Pessoal, esse vai ser o nosso gancho da oficina, tá? Sair da questão só da produção de habilidades e ir para essa correlação com as experiências pessoais. Então, vamos para o próximo slide. Em que agora eu vou pedir a vocês, né? Nossa oficina, eu dei um nomezinho para ela aqui, Práticas e Pensares, que vocês peguem aí, né? O papel sulfite, não tem sulfite, não tem problema. Pega uma folha de caderno, um papel de rascunho, que vocês tiverem à mão, tá?
Lápis de qualquer tipo, não tem lápis, usa caneta, canetinha, giz de cera, o que vocês tiverem à mão, lápis de cor, tá? Se tiver coisas coloridas, em vez de papel branco, alguém tem papel colorido, pode usar, tem cartolina, pode usar, papel craft, pode usar, o que vocês tiverem à mão. Mas peguem um documento de vocês, tá? Um documento em que tem aí uma fotografia de vocês, tá bom? E eu vou pedir ajuda aqui, alguém me empresta um documento? Qualquer documento com foto. Pedir aqui para o pessoal que está no apoio. E aí vou pedir para vir para mim um pouquinho aqui. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou propor a vocês que façam um desenho, mas vocês vão estranhar de cara o que eu vou propor, né? O que eu vou pedir a vocês? Vocês vão pegar esse documento, né, com foto, a foto de vocês, tá? Mas vocês... Obrigada. Vocês não vão colocar ela assim, ó, vou chegar mais perto, né, em pezinha, do jeito que vocês olharem. Vocês vão colocar ela de ponta cabeça, tá? Estão vendo que eu coloquei a foto aqui de ponta cabeça? E vocês vão olhar para ela assim, coloquem a foto de vocês assim, de ponta cabeça, tá? E façam o desenho, o seu retrato. Eu vou falando com vocês um pouco, aí eu vou guiando um pouco esse desenho. Mas vocês vão desenhar um autorretrato de ponta cabeça, tá? Como que a gente começa a fazer isso? Comecem pelo formato do rosto. Para que a gente vira assim de ponta cabeça? Para esquecer um pouco o que é o seu retrato. Tenta olhar para esse formato que está aqui. Esquece que é seu retrato, tá? Qual é o formato desse rosto? O rosto é mais oval, é mais quadrado, o queixo é mais pronunciado, ou é que nem o meu, que é bem redondinho, né? Assim, mais bochechuda. Como que é o seu aqui? Vamos tentar olhar, tá? E fazer, primeira coisa, o formato desse rosto. Aí depois tentem traçar uma linha bem levinha, né? Dividindo esse rosto no meio para a gente poder localizar esses elementos aqui que são os nossos olhos, nariz, boca, né? Então tracem uma linha bem fininha, assim, bem leve no meio. Depois tracem uma linha bem leve no lugar onde tem essas duas formas amendoadas, que a gente chama de olho, né? Onde tem essa forma alongada, que a gente chama de boca. Então, vejam, não tentem desenhar de cara as características do olho. Tentem primeiro localizar nessa forma que vocês fizeram, que vai ser a forma do rosto de vocês. Se vocês estiverem sentindo dificuldade, dando risada, achando isso, as crianças também fazem isso, tá? Elas adoram e eu já vou mostrar como que a gente adapta isso para fazer com as crianças. Faz com criança? Faz com criança, mas adapta, tá? Eu vou mostrar a adaptação. Pessoal, vejam as linhas do pescoço, não é? Então, dessa forma que vocês criaram, vai ter uma linha aqui que vai fazer o pescoço de vocês. Depois, vejam como é que é esse cabelo. Pode falar. Tá. Desenhar de ponta cabeça também? É para desenhar de ponta cabeça. Você está olhando de ponta cabeça e desenha de ponta cabeça. Não é para enlouquecer vocês, não. Olhar de ponta cabeça e desenhar, né, de cabeça normal enlouquece. Não. Tá olhando de ponta cabeça e desenhando de ponta cabeça. Desenhar, né? Planta bananeira e desenha de ponta cabeça. Pessoal, então voltando aqui na descrição do que vocês estão fazendo, começou pelo formato do rosto, traçou linhas de apoio, que a gente chama, que são essas linhas bem suaves, que vão dizer onde está a metade do rosto, em que lugar estão as formas amendoadas dos olhos, a forma alongada da boca, né? Agora, a forma vertical do nariz. Então, tentem ir observando o rosto, pensando nele como uma forma, ou um conjunto de formas, na verdade, e não como o seu rosto, tá? Essa brincadeira que a gente está fazendo de virar o rosto ao contrário é justamente para a gente tentar desvincular um pouco dessa relação de ser o seu rosto, tá? E que a gente fica sempre muito preso, tá? Mais uma pergunta. É para desenhar só o risco preto?
Não, é para fazer os detalhes. Eu estou chegando nos detalhes agora. Eu estou dando tempo para todo mundo me acompanhar. Tá? Agora que vocês já fizeram o risco, quem já fez todos os riscos, agora tenta definir um pouco mais essa forma. Não é? Então, em cima do traço que vocês fizeram para os olhos, tentem definir um pouco mais esse formato de amêndoa dos olhos que vocês estão vendo. Tá? Coloquem aí esse formato, né, redondo da pupila que está dentro dessa amêndoa. Coloquem, não é, esse pequeno cilindro que dá conta do nosso nariz e como, não é, ele, no nosso caso, como está ao contrário, né, ele vai começar mais largo e depois afunilar. Não é? Observem essa forma alongada da boca, não é? Como é que ela se ela é mais alongada, menos alongada, não é? Como que seriam as características da curvatura. Agora a gente está pondo alguns detalhes, tá? Pessoal, eu vou dar sequência e depois eu vou pedir a vocês que finalizem, tá bom? Eu vou dar mais um minutinho aqui enquanto eu vou falando com vocês, para vocês colocarem alguma característica de como é que é esse cabelo, não é? Então, se está solto, se eu vejo só uma mancha em torno aqui dessa forma principal, se tem algum traço de orelha visível, né? Como é que é essa forma curva que a gente identifica como orelha. E aí, então, vou pedir a vocês, a gente vai dar sequência, tá? Deixem de lado agora um pouquinho esse desenho. Podem virar ao contrário, tá bom? Para ver o resultado que vocês obtiveram nesse primeiro momento, tá bom? Às vezes esse resultado surpreende, porque às vezes a gente tem um resultado até bem interessante, tá bom? E a gente vai passar. Vou dar sequência aqui no slide, pedir para ir para o próximo slide, tá? Então, vejam, aqui eu deixei a descrição para vocês, tá? Porque eu vou colocar lá no nosso fórum esse material para que vocês possam, se quiserem, depois vocês vão ver como adaptar para trabalhar com as crianças, se quiserem experimentar. Então, pegar a foto, né? Uma foto, virá-la de cabeça para baixo, olhar para essa foto como se fosse um conjunto de formas, né? E representar o que você está vendo usando lápis, papel colorido, material que vocês tiverem à mão. Bom, nós vamos para um próximo desenho, tá bem? Não tem uma segunda folha, faz atrás, entendeu? O importante é estar experimentando, é passar por essa vivência. Então, vamos para o próximo slide que vai descrever aqui o que vocês vão fazer agora. O que a gente vai fazer? Vocês ainda vão continuar usando essa foto, tá? E vocês vão desenhar uma segunda vez o seu autorretrato. Só que agora, vocês só vão olhar para a fotografia sem olhar para o papel. Então, veja, você vai virar ela normal, tá? Não precisa mais virar de ponta cabeça, nada disso, tá? Você vai poder olhar para o seu autorretrato, para o seu retrato, que está aqui de frente para você, e você vai acompanhar com os olhos os traços, tá? Então, você vai acompanhar o formato do seu rosto e vai fazer esse desenho, se é oval, se é mais... olhando para ele, mas não olha para o papel. Então, dizer, como é que é, professora? Não pode olhar para o papel? Não, não olha para o papel, tá? Olha para o retrato. Tenta localizar sem olhar, tá? Onde estão os olhos, onde estaria o nariz, onde estaria a boca. Tenta colocar nesses olhos a pupila, sobrancelha, orelha, sem olhar para o papel, só olhando para o retrato, tá? As crianças adoram, eles se divertem muito, vocês não imaginam como eles se divertem, tá? Pessoal, e vamos para um terceiro. O terceiro, agora, olha, vou dar uma enorme liberdade para vocês. Vocês vão continuar com o retrato, né, olhando para ele normal, sem precisar virar nada disso. Podem olhar para o retrato e podem olhar para o papel, mas o lápis não sai do papel. Depois que colocar o lápis no papel, ele vai para cima, vai para baixo, vai para o lado, por dentro, por fora, mas não pode tirar o lápis do papel. Tá? Vamos experimentar? Experimenta como é que é isso, de fazer esse formato do rosto e colocar lá dentro do rosto. Ó, você está colocando boca, nariz, olho, sobrancelha, orelha, cabelo, tudo sem tirar o lápis do papel. Pessoal, se quiserem refazer essa experiência para depois postar no fórum, não tem problema, vocês vão ficar com todas as diretrizes para fazer. Vou pedir para a câmera vir para mim, né? Então, o que a gente está fazendo no momento em que a gente está fazendo isso? A gente está aguçando o olhar, tá? Para o olhar deixar de ser aquele olhar periférico e passar a ser um olhar que está atento,
tá, ao que está vendo. Então, existem exercícios dos mais variados, não é? Que podem ser utilizados, e aí vai do professor também, tá criando situações, para quê? Para atentar essa criança a observar o seu próprio rosto, formato, relação, posição, não é, das partes do rosto, dentro do rosto, para que ele comece a criar essa autoimagem, tá? E aí, então, vou pedir para voltar aqui para o slide. Olha como é que a gente pode adaptar, né? Eu fiz a adaptação com uma criança próxima a mim para poder usar, né, a imagem da criança. Então, vocês estão vendo uma ampliação, um desenho num formato A4, em que eu peguei o retrato dessa criança e eu reforcei as principais linhas com caneta bem grossa, coloquei de ponta cabeça e vocês vão ver o que a criança fez, tá? Reforcei para que ela pudesse, olhando o retrato dela de ponta cabeça, desenhar. Isso vale para crianças de 4, 5, 6, até 7 anos. As crianças de 7 para 8 anos começam a ter uma maior necessidade de que o seu retrato pareça mais realista. Então, como que a gente pode adaptar para ela? Aí vocês estão vendo a imagem do lado, onde eu tracei essas linhas de apoio, mas deixei que a criança olhasse mesmo, não é? Sem inverter de ponta cabeça, tá? Então, para cada faixa etária, a gente adapta. Segue o slide mais um pouquinho. Olha o que a criança fez, tá? Esse primeiro que vocês estão vendo, ele fez de ponta cabeça. Tá? Ele olhou para o retrato dele de ponta cabeça e fez esse retrato que vocês estão vendo. O do lado, ele fez sem olhar para o papel, né? E ele riu muito, assim, se divertiu muito fazendo isso. E achou muito engraçado o resultado final. Vamos seguir aqui no slide e ver, olha o que ele fez quando ele não pôde tirar o lápis do papel, né? Em que posição pararam olhos, nariz, boca. Pessoal, o que está ao lado é uma adaptação para fazer esse tipo de atividade com crianças de 3 e 4 anos. Que adaptação é essa? A criança deita no papel, a gente pede um papel um pouco maior, tipo papel pardo. A gente faz o contorno da cabeça da criança com a canetinha, tá? E aí ela trabalha localizando boca, olho e nariz já dentro de uma cabeça que já foi traçada, tá? Então isso facilita para que a criança possa estar colocando. Então, para cada faixa etária, a gente faz uma adaptação para que ela comece a pensar nesse rosto, tá bom? Então, agora vamos para o próximo slide, tá? E aí a gente vai ver, né? Fazer uma discussão com a criança. Depois que a gente faz essa produção, o que, que a gente faz, né? O que a gente pode pensar das dificuldades e das soluções encontradas em cada caso? É da voz da criança, tá? É que deixa que ela diga como é que ela se sentiu, onde ela se acha mais representada, né? Em qual delas ele se identifica mais, ou ele achou mais divertido ou mais engraçada. Então, é um momento de observar essa produção. Mas vejam, até aqui a gente só está trabalhando fazer. A gente não contextualizou nada, não colocou esse conhecimento do mundo da cultura, tá? Então, pode vir para mim um momentinho. Agora, pessoal, eu vou passar uma sequência. Eu não vou dar informações históricas, não caberia nesse tempo, nem sei se eu já não estou no meu prazo assim, já bem avançado, não sei como é que está. Ah, não, 20 minutos ainda tô dentro do meu prazo. Eu fiquei muito preocupada porque eu queria fazer uma prática inteira com vocês e trazer essa reflexão. Então, estou aqui acompanhando o tempo. Mas agora, na sequência, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou apresentar para vocês algumas imagens de autorretratos, contextualizando assim, muito basicamente. E o que eu estou fazendo? Aqui, aonde eu estou, dentro daquela discussão que nós fizemos lá do referencial. O que eu estou fazendo? Eu estou contextualizando essa produção cultural, fazendo uma apreciação, não mais agora da própria produção da criança, mas de uma produção que está dentro de uma linguagem do mundo da cultura que está relacionada a essa produção da criança. Bom, e, na verdade, da produção de vocês também, né? Porque o que nós estamos investindo é na formação de vocês enquanto educadores que também precisam ter vivências de arte, tá bem? Então, vamos agora a essa sequência, eu vou pedir aqui, né? Então, o que é um autorretrato, gente? É um retrato feito por um indivíduo de si mesmo, tá? E que pode ser pintura, desenho, gravura, até uma descrição escrita ou oral.
E aí eu trouxe um trechinho que eu acho que explica por que é importante a gente trabalhar com o autorretrato. Então, quer dizer, não basta eu conceituar, principalmente com vocês, não é, que são adultos. Eu preciso também dizer por que é importante a gente trabalhar com isso, né? Vejam, eu vou ler esse trecho para nós. A identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, permanente. A identidade tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, transcendental. A identidade é uma construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato performativo. A identidade é instável, contraditória, fragmentada, inconsistente, inacabada. Tá? Então, é do Nelson do Vale Silva esse trecho. E aí, vou fazer mais uma brincadeira com vocês. Eu gosto desses exemplos, assim. Vocês se lembram como vocês eram há 10 anos atrás? Pensem como vocês estão hoje. Pensem como vocês estarão daqui 10 anos. Vocês estavam iguais a como vocês estão hoje? Estarão iguais daqui 10 anos, né? Quanto da nossa identidade está baseada na imagem que nós temos de nós? Que imagem nós vamos guardar de nós? Né? A minha avó morreu esse ano com 95 anos, ela dizia assim, eu só lembro que eu sou velha quando eu olho no espelho. Se eu não olhar no espelho, eu não lembro que eu sou velha, porque a imagem que ela tinha dela, não era dela velha. Ela estava com 95. Ela tinha uma imagem dela muito jovem, e ela nos desafiava, ela fazia abdominais e me criticava, dizia que eu não sabia fazer. Porque a imagem, a autoimagem dela. Então, qual é a autoimagem que nós construímos de nós mesmos? Vamos ver como é que os artistas fizeram ao longo da história. Alguns artistas fizeram ao longo da história. Então, aqui 2 mulheres, pessoal. 2 autorretratos. A primeira, as 2 muito conhecidas, né? O autorretrato da Frida Kahlo, em que ela faz com o colar de espinhos. A história dela é uma história muito trágica, de dor física, né? Mas ela não se põe só com o colar de espinhos. Veja que ela coloca animais, flores, folhas. Né? Ao lado, o autorretrato da Tarsila com um manto rouge, né, com um casaco rouge. Veja, as 2 nos olham de frente. Mas as 2 escolheram se representar de maneira muito diferente. A Tarsila investiu nas cores, não é? Vejam esse tom de azul muito intenso no fundo, tom de vermelho, a posição da mão, como ela coloca, não é? O vermelho dos lábios, a sombra nos olhos, não é? Enquanto a Frida investiu muito mais nesses outros elementos que ela coloca para dizer da sua condição, do seu retrato. Vamos para a próxima imagem. Observem que eu peguei agora 2 retratos de lado, não é? E não só de lado, mas o artista também se coloca autorretrato como artista. Né? Ele não simplesmente fez um autorretrato dele, mas ele colocou a sua condição no mundo. Ele não quer só ter a sua imagem lembrada como ele era, mas ele quer ser lembrado dentro da sua condição de artista. Então, a Sofonisba é muito interessante, é uma artista do Renascimento, uma mulher artista do Renascimento, que é uma coisa muito rara. Mas vejam que ela se coloca como artista e a obra não é quase acabada junto dela, pincel, palheta e o olhar, né? Ela olha de uma maneira assim muito nobre, né? Um olhar muito atento para que e devolve o nosso olhar. Nós olhamos para ela e ela devolve o olhar. E o do lado é o Pablo Picasso, dentro de uma estética do cubismo. Então, já a posição de nariz, boca, já bem deslocada, dando essa ideia dos deslocamentos no espaço. O corpo também, não é bem já deformado dentro da estética do cubismo, mas a gente ainda compreende a tela, o pincel, a palheta, ele como pintor. Tá? Bom, indo para a próxima imagem, esse é muito curioso. Pessoal, isso é um detalhe de um painel que fica dentro da Capela Sistina, não é o teto, tá? É um painel que fica no altar do Juízo Final, pintado pelo Michelangelo, né? E aí vejam, ele pintou o autorretrato dele numa pele sem ossos, né? De São Bartolomeu. Tá? Então, vocês estão vendo essa pele que está sustentada, esse rosto que está nessa pele é um autorretrato do próprio artista, que é o Michelangelo.
Bom, aqui uma curiosidade, não é? Vejam, Rafael, que é um artista contemporâneo aí de Michelangelo também, do Renascimento, na hora que ele foi fazer o autorretrato dele, ele não se faz sozinho. Autorretrato com um amigo. Tá? E aí é curioso, não é? Porque o amigo devolve o olhar para ele, quer dizer, e ele devolve o olhar para nós que olhamos o retrato. Né? Então é um diálogo de olhares aí por existir uma segunda pessoa. O Manolo Serra, que é um artista mais contemporâneo, ele já faz o autorretrato dele superposto com um tigre. Tá? Então ele é meio ele, meio um tigre. Vindo para mim um pouquinho, pessoal, fica claro como cada artista, não é, que se propõe a fazer esse autorretrato, ele se propõe a construir para si uma identidade. E essa identidade pode ser construída de muitas maneiras diferentes. E cada construção permite que eu faça um diálogo diferente com vocês. Quer dizer, de cada um, a gente poderia ficar aqui conversando, né, bastante tempo. E aqui é só uma amostra. Quer dizer, se a gente digitar autorretrato no Google, vocês não têm imagem, né, ideia de quantas imagens vão vir aí. Pessoal, seguindo aqui para a gente ver, aqui é Chagall, a primeira imagem, né? Então, ele se retrata como artista, dentro da estética do surrealismo, que é a estética de que ele participa, mas eu quero que vocês observem que lá no fundo tem uma janela, e nessa janela a gente vê a Torre Eiffel. Quer dizer, não só ele quis se retratar como artista, mas ele quis colocar um lugar, quer dizer, é um artista na França. Isso queria dizer alguma coisa. E trouxe a Mônica Castilho também, que ela faz o retrato dela através de uma maleta. Não é nem pintura, nem desenho, não é? Quer dizer, uma outra maneira de propor esse auto. E agora a gente vai ver aqui aquele salto que eu falei, que o referencial dá. Né? Que é um salto de uma reflexão propondo que você pense no seu momento atual e como toda essa experimentação de olhar para as formas do seu rosto, de pensar o que é esse autorretrato, como ele é importante para a nossa identidade. Né? E aí eu faço essas perguntas para você. Como você gostaria que as pessoas ou a vissem? Né? Como você representaria isso? Você se representaria como professor? E professor você seria? No sentido não subjetivo, mas no sentido de apresentar. Que imagem de professor você gostaria de colocar? Como você mostraria isso no seu desenho? Que técnicas você poderia usar? Pense que você poderia usar colagem, você poderia usar pintura, você poderia usar modelagem. Que cores você escolheria para você? Você escolheria cores suaves, cores fortes, cores primárias, né? Que acessórios você usaria? Você queria uma coisa assim, limpa, básica, você olhando de frente, né, esse diálogo no olhar? Ou você faria como a Frida Kahlo, por exemplo, que colocaria uma série de outros elementos? Né? Ou você sobreporia a sua imagem com alguma imagem? Né? Que gesto você faria? Lembram da Tarsila que coloca a mão? Não é? E você, que gesto você faria para mostrar que professor você identifica em você? Chagall pôs a Torre Eiffel no fundo. Aonde você estaria? Não é? Qual elemento você colocaria? Tá? Então, vou pedir para a câmera vir para mim. Pessoal, o que eu espero que tenha ficado claro nessa nossa oficina? Num primeiro momento, o que nós fizemos, né? O que nós fizemos quando nós desenhamos, que nós viramos a identidade ao contrário, nós desenhamos pensando na imagem invertida, nós desenhamos sem olhar o papel, nós desenhamos sem tirar o lápis do papel. Fazendo isso, nós já contemplaríamos o que a base colocou para nós. A gente ali experimentou materiais, desenvolveu habilidades. O que ficou faltando? Ficou faltando toda essa segunda parte, porque ainda que quando nós trabalhamos as competências gerais da base, tenha se colocado a necessidade de trabalho com a cultura, especificamente quando trata da educação infantil, esse trabalho com a cultura ficou de fora. Ele passa a ser feito, de repente, a partir do ensino fundamental.
sem que isso tenha sido ensaiado dentro da educação infantil. Esse ensaio dentro da educação infantil, ele é fundamental, porque ele prepara uma série de estruturas cognitivas para que a criança consiga ir gradativamente respondendo de maneira mais efetiva a esse trabalho com a linguagem. Para que o uso da linguagem não seja uma habilidade, mas seja um processo crítico e reflexivo que você se torna apto a usar como sujeito no mundo, alguém que participa ativamente do campo da cultura. Então, isso tem que ser feito desde o início, tá? Pessoal, vejam, aí num segundo momento,